De volta com o Educador em Entrevista, aqui na companhia dos representantes da Paróquia Bom Jesus da Cana Verde. Wagner, obrigado pela participação com a gente, bom dia. Mais uma vez, bom dia, Luciano, obrigado a vocês. Agradecer a Bernadette, a todos vocês que mais uma vez abriram as portas para nós, para mais um evento em que o Santuário Bom Jesus está participando. Muito obrigado. Márcio, obrigado pela participação com a gente, bom dia. Bom dia, Luciano, bom dia aos ouvintes. E, novamente, agradecendo a oportunidade que vocês dão aí para a gente estar divulgando a festa de São Genário, que é uma festa já tradicional da cidade. Esse ano, presidindo o Gustavo, tem feito um ótimo trabalho. Bom, paróquia tradicionalíssima dentro da festa, né? Uma das fundadoras da festa, sempre realizando aí um excelente trabalho. E 26º Festival, a gente sempre tem falado aqui, né? A gente sempre acaba lembrando dos primeiros, da dificuldade, da estrutura pequena, mas que se não fosse aquele pontapé inicial, a gente não teria uma festa na dimensão que tem hoje. Ao iniciar essa festa, a gente não poderia deixar de enaltecer duas pessoas que foram os baluartes, que um é o saudoso Dante Puiati e o cônego Eloy Pupim hoje, que ainda está presente no nosso meio. Foram as pessoas, teve mais pessoas que eu não me recordo o nome, mas que foram os baluartes que iniciaram essa festa em Batatais. E de fato, né, Laércio, a gente vê isso, né, o quanto a festa evoluiu, o quanto ela está intrincada na produção, né, dá muito mais trabalho para fazer, é lógico, só que tem essa tradição, inclusive, dos ex-presidentes darem apoio aos atuais, né, o Gustavo tem reverenciado muito seu nome aí no apoio, na ajuda a ele e no auxílio aí na elaboração da festa atual. Então, Luciano, isso daí foi um ponto assim crucial para o crescimento da festa em geral. Porque antes a festa tinha um perfil de assim, o presidente faz tudo, né? E decidia tudo. Hoje não. Já uns 3 a 4 anos para cá, a festa vem sido presidida por todas as entidades que participam da festa. E eu acho que isso é importante, porque um colabora com um conhecimento, o outro com outro conhecimento. Aquilo que aconteceu de negativo no ano anterior é corrigido no próximo ano. E então, esses detalhes aí, que às vezes são pequenos, mas que faz uma diferença para a festa. Haja visto que a festa tem tido aí um resultado fantástico todos os anos, de melhoria, de público. Hoje, público jovem tem frequentado a festa, que lá atrás era um público mais assim, de mais idade, e hoje já misturou tudo isso aí devido às grades de shows, que elas também apresentam show para o público jovem da festa. Perfeito. Bom, vamos falar um pouquinho dos pratos, né? Esse ano a paróquia está encarregada do quê? Esse ano temos o cannelloni, que já é o prato fixo da paróquia de todos os anos, e o nhoque, certo? O cannelloni, nós vamos ter no frango catupiry, certo? Nós vamos ter o presunto e queijo e o 4 queijo com o molho de calabresa. E o nhoque nós vamos ter ao sugo de bolonhesa e o branco. Perfeito. Certo? É os pratos que esse ano vai ficar para São Genaro. E a gente está procurando já antecipadamente procurar atender a população, certo? Melhor do que o ano passado que nós tivemos. E isso é interessante, né? Como você tem um prato fixo e o rotativo, a gente sempre brinca nesse sentido, né? O rotativo sempre tem um sabor diferenciado a cada ano, porque cada entidade dá o seu toque no prato. O seu toque, é verdade. Então é o que a gente procura fazer esse ano. Certo? Então a gente está estudando, já tivemos reunião semana passada do conselho, já pensamos nisso, estudamos. Os molhos vai ser feito, Os molhos vai ser feito por nós, as mulheres, né, que vão fazer os molhos. Certo? A gente vai comprar só o essencial para as mulheres fazer o molho. Perfeito. Uma das coisas que a gente tem notado, e no ano passado isso ficou muito evidente, né, e até uma dica para as entidades, é que cresceu muito a procura por pratos vegetarianos dentro da festa, ou seja, os pratos sem carne. Certo. Né? Então, sempre aquela opção. Né? E na própria montagem a gente acaba vendo isso. Né? Olha, eu quero, mas em vez de colocar o molho com carne, põe um sem carne. Sem carne, certo. Tem crescido a procura, eu acho que vocês notaram isso também no último ano. Exatamente. Apesar que o ano passado
nós fizemos foi o macarrão, certo? Então a pessoa já na hora da ele já composição. montava o macarrão do jeito que ele queria, certo? E o cannelloni já foi com esses sabores, esses molhos que a gente vai preparar também. Mas é uma ideia boa também. Sem dúvida. E também teremos a tradicional missa em italiano, né? Como é que vai funcionar esse ano? Esse ano tem mudanças. Então, Luciano, esse ano, como era todos os anos a festa em italiano, sempre foi realizada no domingo. Esse ano ela será realizada na sexta-feira, na quarta-feira, antes da abertura. E depois da festa italiana, aí sim que será feita a abertura da festa. Então nós teremos esse ano, né, a gente sabe que a festa começa no dia 6, antes do feriado de 7 de setembro, então no dia 6, missa em italiano, na quarta-feira, tá certo? E já a abertura da festa Logo ocorrendo. em seguida da missa. A missa está marcada para as 19? 19 horas. Nós temos também no dia 6 ainda um show com o Evandro, né? Logo após a abertura, ele vai fazer a abertura dos shows no dia 6. Perfeito. E é bacana a gente salientar isso, né? Esse ano a festa tem 2 dias a mais, em virtude do feriado, e acaba tendo um almoço a mais, do que é tradicional dos almoços sábados e domingos, porque no dia 7 de setembro você tem almoço e jantar na San Genaro, então a programação mais recheada aí de atrações e de possibilidades. Se percebe isso, né? O quanto virou tradição a missa em italiano, quanto as pessoas já procuram e como ela está conectada aí já na grade da festa. E é interessante até a possibilidade de realizar na quarta-feira, porque sempre a abertura vem algum representante do consulado, algum representante do cônsul. Então o pessoal pode inclusive participar aí dessa missa e checar se o italiano tá correto dentro da missa. A missa também sempre foi realizada pelo padre Eloy, né? E esse ano ela será realizada pelo padre Fonzar, dos Claretianos. Ele que vai fazer a missa em italiano. Perfeito, tem esse diferencial também aí, né? Mas tenho certeza que o Cônego Eloy vai estar lá prestigiando, participando, né? Eu A acredito gente que sim. sabe da paixão que ele tem pela San Genaro, né? É um fundador aí, é uma das pessoas, dos grandes incentivadores da festa, a gente não tem dúvida disso. Pensando nisso, né, a gente vê uma grade ampla de shows, né, com 2 dias a mais, uma diversidade de sons e de ritmos, porque a gente sempre fala isso, né? Mas por que tem outros ritmos numa festa que é italiana, né? Primeiro, vale sempre salientar que é uma festa ítalo-brasileira, né? Porque festa italiana só tem na Itália. Tá na Itália. Aqui no Brasil a gente faz festa ítalo-brasileira e a gente traz isso, né? A gente traz a influência da cultura italiana na nossa, né? A gente até falava aqui na semana passada que alguns pratos, né, eles não são pratos típicos italianos, eles são pratos que os italianos criaram no Brasil. Né? Um exemplo disso é a caçarola italiana, né? Que é um pudim improvisado que foi desenvolvido pelos imigrantes aqui, né? E que é fantástico, é saboroso, é delicioso e se não fosse a imigração não existiria a caçarola italiana. Exatamente. Né? Pensando ainda na questão da organização e de toda a produção aí da festa, a gente sabe o quanto os voluntários lá da paróquia são fundamentais para toda a organização e para todos esses dias de festa. Exatamente. Aí estão envolvidos os movimentos, né? Que o Padre Pedro já vai fazer a escala para que cada movimento assuma a sua responsabilidade no dia certo. Então, isso já foi determinado e aí é o Padre Pedro que vai fazer a escala de cada movimento para ir tal dia trabalhar, certo? E depois, como você falou, dos almoços que nós teremos no dia 7, né? Depois nos 2 sábados e nos 2 domingos. Então, aí vai ter que revezar as turmas entre o almoço e o jantar à noite também. Perfeito. Quando se tem toda essa dinâmica aí de organização, a gente sabe disso, né? O quanto é trabalhosa a festa, até porque que a gente começa a pensar isso, né? Se a gente pensa só na escala direta de almoço e jantar, isso se a equipe fica o período todo, ou do almoço ou do jantar,
né? São 8 dias de festa, mas são 13 escalas. Quando a gente coloca almoço e jantar no pacote, isso a pessoa pode ficar o período todo, né? Certo. Normalmente as entidades dividem ao meio, né? Exatamente. Cada equipe fica pelo menos meio período. Então nós temos 26 escalas para cada equipe em cada entidade ou cada clube de serviço. Exatamente. Né? Então a gente multiplica isso pelos pratos, pela estrutura toda. Encontrar o trabalho lá de dentro, né? Contagem de lira e um monte de outras coisas que ele também tem que ter voluntário poder executar esse trabalho aí. Aí tem as pessoas da cozinha, que vão fazer os molhos Sem também. dúvida, sem dúvida. Certo? O pré-trabalho também é muito Também. importante, né, nessa Já questão começa, de produção antes, etc. Tem gente que fica especialista em molho já, todo mundo tem a sua dica de como tirar a acidez, como deixar mais vermelhinho, todo mundo tem Essa uma... festa ela tem um diferencial com relação aos voluntários, né, Luciano? Porque da mesma forma que a população gosta da festa, frequenta a festa, os voluntários também frequentam o trabalho ali, participam do trabalho para atender da melhor maneira possível, tudo com carinho, com amor naquilo que está fazendo. Você não vê pessoas, às vezes, assim, vamos dizer, um palavreado normal, assim, corriqueiro, emburrado, trabalhando, atendendo ninguém. Você vê que todo mundo vai ali para fazer o melhor mesmo. Isso é muito bom para a festa. Os voluntários estão dispostos a trabalhar na festa, né? Falando na questão do voluntário, a Juliana perguntando aqui, né? Como ela pode se voluntariar? Ela pode procurar os representantes da paróquia? Como é que funciona aí? Pode procurar, inclusive tem a diretoria da festa, também pode, porque ele poderá indicar a ela aonde ela poderá ajudar também. Porque às vezes a paróquia já está com a escala a ponto, mas outras instituições estão precisando de gente para trabalhar, certo? Então, tem a diretoria da festa, tem os representantes das instituições e ela poderá procurar. Aí fica mais fácil para poder ajudar. Perfeito. Certo? Eu quero agradecer imensamente a participação com a gente aqui, deixar o espaço sempre à disposição. A equipe estará lá na São Genaro mostrando todos os detalhes, visitando a cozinha, na época que o pessoal dá aquela engordadinha na equipe, né? Mas a gente agradece sempre o carinho de vocês aqui com a emissora e estamos à disposição aí na cobertura dessa 26ª Festa. Nós queremos agradecer a vocês, Luciano, através da Bernadette, a gente agradece a cada um de vocês que são funcionários. Contamos com a sua presença na nossa barraca também, certo? Porque eu sei que vocês fazem um percurso das barracas. Sem dúvida. Contamos com a presença de vocês. E o nosso muito obrigado e que toda a população venha participar e prestigiar essa São Genaro deste ano. Maravilha. Lárcio, obrigado pela presença com a gente. Vocês estão sempre convidados aí a falar um pouquinho mais do evento. Obrigado, Luciano. Obrigado aos ouvintes. Eu queria deixar só um agradecimento em nome do Gustavo e um pedido também que para a população comparecer à festa, que a festa é nossa, é da cidade. Que compareça na festa para que as entidades tenham um bom resultado aí com o trabalho deles, que eles estão precisando. E também agradecer ao professor Hamilton, que está coordenando o show de calouros, que vai ser realizado também no período da festa esse ano. Perfeito. Em um dos domingos da festa aí teremos a volta do tradicional show de calouros, mas tem mais novidades na festa aí, né? A gente vai falar também daqui a alguns dias o concurso de vitrine, que mudou o regulamento, tá certo? Né? Mudou os itens de avaliação aí, né? Esse ano teremos originalidade, né, que é um item interessante. Um item novo que entra agora é resgate histórico, né, para quem trabalhar na vitrine com informações, fotografias, brasões, etc. E trazer um pouquinho da história da imigração para a sua vitrine. E o terceiro item é conexão. O que seria isso? Trabalhar os itens que eu vendo na minha loja, na vitrine, ligando ao tema italiano, ao tema da festa. Porque muitas vezes as pessoas montavam uma vitrine à parte, né, com outros produtos, não aqueles que comercializam. Então nós temos novidades aí, e temos novidades também para as famílias aqui de Batatais que queiram colaborar e ajudar a festa com o resgate de material histórico aí, né, colaborando e auxiliando aí. A gente também vai falar disso aí ao longo da semana, tá certo? A gente agradece a presença. Vamos a um breve intervalo. Na sequência, nós teremos uma matéria a respeito do Batatais Futebol Clube, tá certo? E logo após a matéria, nós vamos falar de controle e técnicas de controle da dor. Nós voltamos já.
Aconteceu na noite desta sexta-feira, na Casa de Shows Verdun, a apresentação da Chapa do Bem, que postula a presidência do Batatais Futebol Clube nas eleições que vem aí. Esta chapa é encabeçada pelo José Luiz Lobanco Arantes, tendo como parceiro o ex-jogador e hoje empresário do futebol, Bernardo. Estou extremamente feliz, né? Nós tivemos presença de pessoas aqui, resgatando essas pessoas, inclusive, né? É motivo disso, isso deixa a gente feliz, né? A gente que gosta do Batatais, esteve à frente do Batatais há muitos anos, sente essa satisfação, né? É um momento único, né? E eu confesso a você que estou extremamente feliz. Agora, Lobanco, alegria de um lado e aborrecimento de outro, uma vez que pesa contra você uma possível denúncia de impugnação da chapa por conta de 2 ações que o Batatais acabou perdendo e que consta que você teria assinado como testemunha. Te preocupa isso? De forma alguma. Eu inclusive esclareci com documentos. É lógico que eu vou me precaver disso, né? A responsabilidade do contrato de atleta profissional por si só já suplanta tudo aquilo. Então, eu não vejo, se nós formos partir para esse lado, nós teremos uma gama de situações aí, de descumprimento de pagamento, de folha de pagamento, uma série de coisas. Eu não vou me apegar a isso, não vou, honestamente. Eu vou me apegar, se porventura chegar a esse ponto, a minha defesa. E tenho certeza que vou lograr êxito, porque ela é verdadeira. Está aí os documentos para comprovar. É umas coisas que, de certa forma, você tem razão, chateia, óbvio, né? Eu até comentei aqui, comento com a minha esposa. A minha esposa fica em certos momentos chateada, mas a gente vai superar tudo isso, porque a verdade supera. Outra questão envolvendo a sua chapa é uma possível renúncia do seu hoje candidato a vice, doutor Moisés Cocito. Isso preocupa também o fato de, repente, legalmente não poder disputar a eleição e pedir a impugnação baseado nisso, Lobanco? Essa também não me preocupa. Primeiro que não foi uma renúncia, foi um pedido de afastamento. E depois foi feito um documento, esse já está em meu poder. Eu não quis levar isso aqui na reunião, porque, volto a dizer, é inoportuno até. Mas esse documento já está na minha mão, em que ele foi destituído, exonerado do cargo, porque o estatuto prevê que a licença pode ser de 90 dias. E ele tinha pedido por prazo indeterminado. Eu vejo que aí faltou até uma consideração do pessoal que fez esse documento em notificar o doutor Moisés. Notificar, porque ele merece isso. Ele merece pela conduta e pelo histórico que ele tem no Batatais. Então, eu não vou fazer nada, vamos aguardar e ver o que vai acontecer. Agora, as minhas coisas são com documentos que comprovam o que eu estou dizendo. Agora, falar isso, falar aquilo, falar isso, falar aquilo, eu jamais estou falando em impugnação, não quero saber. Estamos aceitando, como disse aí, novos conselheiros. Puxa vida, o que eu tenho que fazer? Eu já fui presidente do Batatais, eu fui diretor, eu fui tesoureiro, pelo amor de Deus, eu não sei o que está acontecendo no Batatais. Doutor Moisés José Cocito, dispensa apresentações hoje na condição de vice dessa chapa do bem, doutor, falando da expectativa para mais esse desafio chamado Fantasma da Mogiana, doutor Moisés. Eu vou até plagiar aqui o que Tiradentes disse: se 10 vidas eu tivesse, 10 vidas eu daria. E por isso eu faço com o Batatais. Estou entrando na chapa, me ofereci ao Lobanco para ver se nós endireitamos tudo essas besteiras que foram feitas, inclusive no Batatais. Em 2013, o Batatais não tinha um débito de dívida e tinha pouco, mas tinha dinheiro em caixa. Hoje, segundo informações do Lobanco, nós aproximamos a 2 milhões de reais. Então vamos colocar pessoas decentes, honestas, aqueles que gostam do Batatais, para que nós possamos, inclusive, reerguer o Batatais e chegarmos, obviamente, na Série A1. Ou não cairmos, permanecemos onde estamos, mas vamos lutar para sermos até campeões. Sempre dizia quando eu era presidente, nós vamos entrar nesse campeonato para sermos campeões. E tem que ter norma, decência,
conversas com os jogadores que chegam, eles têm que saber qual é a nossa cartilha, o que pode fazer, o que não pode fazer, para nós termos, inclusive, uma direção proba, honesta, decente, e o que falarmos temos que cumprir. Doutor Moisés, o problema financeiro que atravessa o Batatais, e aí passa de R$1,5 milhão de reais, e o senhor sabe disso, sem querer achar culpados nesse momento, mas prezando por resolver esses problemas, se dá pela necessidade de investimento, sem parceria de repente no momento que ele precisa, ou da falta de gestão? Falta de gestão. Eu não tive parceria de ninguém, inclusive quando eu fui presidente. Nenhuma parceria, ninguém me ajudou em nada. Nós fizemos, inclusive, trazendo, primeira coisa, um chefe, um técnico, uma diretoria técnica. É isso que nós temos que ter. E um presidente que cumpre. E melhorar o conselho. O indivíduo, para ser conselheiro do Batatais, segundo o nosso estatuto, que, diga-se de passagem, é muito bom, mas necessita de algumas mudanças, ele tem que ser probo, honesto, decente. Eu quero só dizer a vocês, eu dizer inclusive aos telespectadores, eu obtive um documento levado pelo Lobanco na minha casa, que eu fui decretar minha renúncia, inclusive, do Batatais, e eu fiz um afastamento, porque a administração de 2015 também era muito ruim. Eles tinham muita vontade, mas muito ruim. Então não há condição, inclusive, de eu ser dirigido por um presidente que faz as coisas do jeito que ele quer. Eu não quero mandar, mas quero ser ouvido. E também, se as minhas opiniões, inclusive, forem menores, eu também admito, desde que haja uma outra solução. Então ninguém é pau mandado lá. Lá nós temos que... A opinião maior é aquela que vence. É isso que nós vamos fazer. Acompanhando esta noite de lançamento da Chapa do Bem, encabeçada pelo Lobanco e pelo Bernardo, Zé Henrique Aleixo. Zé Henrique, expectativa positiva no momento em que pessoas se unem em prol do Batatais Futebol Clube, para que o clube não morra e não perca a tradição em Batatais? Com certeza, Marcelo. Estamos aqui, viemos trazer o nosso apoio, não é? Uma chapa que tem toda a nossa consideração, nosso respeito, e com certeza vai representar muito bem a nossa cidade, a cidade que tanto amamos, tanto gostamos da nossa cidade aqui, e com certeza, não tenho dúvida nenhuma, vai ser um time competitivo, um time que vai levar mais o nome da nossa cidade. Comandante, falar em investimento em tempo de crise é sempre muito difícil. Você que está no comércio sabe o momento que o país passa e vive isso no dia a dia. Agora, se tiver a união de pessoas bem intencionadas em prol do esporte, uma tradição que é o Batatais, as coisas acontecem de forma menos difícil, não, Zé? Com certeza, Marcelo, com certeza. É uma união. Essa união com certeza traz uns bons resultados. São pessoas que já trabalharam no Batatais, são pessoas que estão ligadas no esporte, como é o caso do Bernardo, enfim, e de todos os outros também que estão aqui presentes, apoiando essa chapa. E não temos dúvida que vai ser um sucesso, já é um sucesso essa nova diretoria. O Zé Alfredo Látaro é de Batatais, hoje está em Ribeirão Preto. Já defendeu as cores do Batatais Futebol Clube no futebol amador, nos bons tempos, e hoje participa desta reunião, do lançamento desta Chapa do Bem. Gostaria que você dissesse da satisfação de estar aqui e desse momento que nós estamos vivendo nesta noite. Bem-vindo à TV Educadora. Obrigado, boa noite. É um prazer estar aqui com vocês. Só para deixar claro de primeira aqui, eu não tenho nada em Ribeirão Preto, meu filho só tem negócio em Ribeirão, ele mora lá, eu moro aqui. Trabalhei e saí de Batatais em 1978, voltei o ano passado, minha residência está aqui, estou aqui porque eu adoro Batatais e recebi um convite para estar presente aqui hoje e vim com a disposição de tentar entender as coisas e ver como é que eu posso colaborar. Eu sou um cara muito sério, trabalhei 40 anos no sistema bancário brasileiro, né? Banco Real e Fundo Garantidor de Crédito. E estou aqui para ajudar, porque eu adoro o Batatais, sou palmeirense, mas primeiro, acima de tudo, está o Batatais, acompanho sempre que posso. E quero estar presente agora, dando a minha contribuição, porque é muito chato escutar o que a gente ouve do Batatais na televisão, na rua, nos comentários de botequim, de esquina, essas coisas todas. Então eu quero ajudar para entender, para emprestar todo o meu conhecimento de diretor executivo do Banco Real aqui para o Batatais, para ver se a gente faz isso aqui bota esse clube do tamanho da cidade onde ele merece. Olha, tendo o clube a estrutura que tem, tendo o clube o nome que tem,
a saída é parceria com pessoas que são ligadas à gestão, Zé Alfredo? Eu acho o seguinte, tem algumas coisas que eu não abro mão da minha vida. Eu aprendi isso trabalhando no banco. Integridade, profissionalismo, trabalho em equipe e respeito. Sem esses pilares, você não chega a lugar nenhum, porque você não cria um processo de sustentabilidade. Não é sustentabilidade porque é a palavra da moda, porque é bonito falar sustentabilidade, mas é garantir, fazer o consciente agora para garantir o futuro. Mas eu acho que com seriedade, com respeito, com dedicação, a gente consegue fazer muita coisa pelo Batatais. O Renato, o Natinho, é torcedor do Fantasma. O que a gente, como torcedor, mais espera é transparência, que monte um bom elenco, como montou esse ano, o ano passado, um elenco competitivo, que pode chegar, talvez até subir para como a gente, como torcedor, espera, né? Fernando, gostaria que você dissesse da importância desse momento para o Batatais Futebol Clube. Eu acho importante o Batatais ter outros candidatos pensando no Batatais Futebol Clube. Agora, essa chapa que é encabeçada pelo Lobanco já foi em 2 mandatos presidente do Batatais Futebol Clube, e ele tem uma experiência, ele tem um parceiro, que hoje nosso parceiro, o Bernardo, tem outros empresários. Você vê o Zé Henrique do Posto, conversei com ele, e ele, não, Fernando, eu vou lá, vou ajudar vocês, sim, desde que seja um trabalho sério. O Batatais parou, não pode mais brincar. Nós chegamos 2 vezes na Série A2, uma vez entre os 4 e a outra vez em 5º lugar. Eu acho que nós estamos perto, mas para subir, nós temos que ter o quê para subir? Condições de se manter. Então hoje eu vim para ajudar o Batatais, quero ajudar o Batatais, estou junto com o Lobanco, e mais a nossa diretoria, e faço questão. O Bernardo falou, Fernando, sorte que a gente tem um ex-atleta no meio, uma pessoa que fala a nossa língua, então eu estou aqui para te ajudar, eu vou ajudar essa equipe. Bernardo, quando se fala em parceria, se fala também na divisão, na fatia do bolo. O que fica para o Batatais e o que vai para o Bernardo? Bom, é uma coisa que a gente está discutindo, obviamente que cada um vai ter o seu retorno a partir daquilo que investe. Eu venho para investir não só na parte técnica do Batatais, mas também na parte estrutural e na parte de organização. Estrutura custa, a gente precisa ter boas condições de treinamento, precisamos ter uma academia, precisamos ter várias coisas que aí entra a minha empresa dando essa estrutura inicial. A gente sabe da situação econômica do Batatais, que não é boa. A gente viu as dificuldades que o Batatais teve ao longo desse campeonato para pagar salários, para honrar os seus compromissos com hotéis. Então teve N situações que faltaram recursos para o Batatais, e aí é onde entra a minha empresa. Além de estar ajudando na parte estrutural, na parte da organização, da gestão, obviamente a gente vai fazer um aporte econômico para dar essa sustentação inicial ou para dar essa sustentação quando necessário, como foi dito pelo Lobanco. Eu prometo que nós vamos estruturar, nós vamos fazer uma gestão séria, o batataense vai ter oportunidade de ver um trabalho sério, de ter um trabalho honesto, de participar dessa composição, de participar dessa construção de um novo Batatais. Então eu não venho aqui, jamais vou mentir para o torcedor de Batatais, jamais vou dizer que nós vamos subir, porque tudo isso faz parte de um processo. Então, para mim, esse processo para subir, para permanecer numa divisão importante, ela passa pela estrutura. Então, nosso trabalho aqui é sanear e estruturar o Batatais para que quando suba e se suba, aconteça de uma forma organizada. E assim você acompanhou pela TV Educadora a apresentação da Chapa do Bem, que concorre às eleições do Batatais Futebol Clube. Com imagens de Paulo Tolentino, Marcelo Silva, para a TV Educadora, o som e a imagem de Batatais. De volta com o Educador Entrevista, hoje nós vamos falar um pouquinho aqui a respeito de técnicas para controle da dor, na companhia da Letícia. Letícia, obrigado pela participação, boa tarde. Boa tarde, bem? Também com a Sandra. Sandra, obrigado pela participação com a gente, boa tarde. Obrigada a você pela oportunidade. Bom, vocês estão juntando técnicas de fisioterapia e massoterapia nessa ação aí de controle e de técnicas de controle da dor. Nós sabemos que muitas vezes tem pacientes crônicos com dores, né, e que essas técnicas têm mostrado um excelente resultado, né, Letícia? Isso mesmo.
Essas técnicas, existem diversas. As que a gente tem aplicado junto é a massagem em pontos gatilhos, liberação miofacial e a ventosa terapia. São técnicas que, usadas separadamente, elas obtêm um resultado muito bom, mas o ideal seria associar para um resultado mais prolongado nos efeitos contra a dor. E Sandra, você falava aqui durante o intervalo que você tem pacientes que estão há muito tempo, né, com você. Que se sabe disso também, né? Tem algumas determinadas enfermidades em que o tratamento ele é paliativo, ele é preventivo, mas a pessoa tem que ter uma rotina de tratamento. Então, eu gostaria até de deixar muito claro para todos os telespectadores que essa técnica ela é complementar, auxiliar no controle de dor, mas que jamais o paciente deve deixar de fazer um acompanhamento médico, inclusive para um diagnóstico mais preciso, até porque todas essas técnicas também têm contraindicações, tá? Então, são técnicas complementares, muito claro isso, tá? São para alívio da dor e não para a cura do problema em muitos casos, tá? Então, é muito importante que a pessoa não abandone o tratamento médico, tá? É como complemento mesmo, uma terapia alternativa muito utilizada, ela é uma terapia milenar, mas é complementar. Eu gosto sempre de deixar muito claro isso para as pessoas não confundirem, tá? Mas algumas a gente acaba até vendo em larga escala, né? Acho que estava tendo um mundial de natação, né, em que um dos nadadores estava todo marcado, né, com as ventosas, e que gerou até uma curiosidade a respeito disso com muitas pessoas, porque a gente pensa na dor muitas vezes ligadas a enfermidades. Mas, por exemplo, no esporte, né, uma pessoa força demais, também às vezes entra em quadros de dor, e essas técnicas auxiliam, né, Letícia? Exatamente. O pessoal começou a falar muito das ventosas na época das Olimpíadas, porque os atletas, principalmente da natação, era bem visível. Então, assim, no caso deles, eles usam até como um preventivo, porque é muito treino, é todo dia, competição. Então, eles acabam usando para evitar sentir a dor pós-esforço. Utilizam para esse fim. Nessas dinâmicas aí, né, vamos pensar de tratamento, de que técnica usar, vocês fazem uma avaliação da pessoa, como é que é o procedimento para a escolha das técnicas? Tem uma pontuação? Sim, é feita uma avaliação, tá? Em muitos casos eu peço até exames médicos, um diagnóstico médico, mas quando aparentemente é só uma dor muscular, tá? Eu fiz muito esforço, ou eu tive eu abordo muito também a associação dessas técnicas para um lado holístico, energético, tá? É muito interessante você jogar para esse lado, tipo, se você tem uma crise de raiva, tá? A quantidade de toxinas que você joga no seu organismo e isso é transferido para a sua parte muscular é muito grande. Então, a ventosa, por exemplo, ela é muito utilizada nesses casos. Ela causa uma dor localizada, essa explosão de raiva, e a ventosa, ela vai fazer esse efeito, sabe, de retirar essa toxina que você mesmo causou através do teu desequilíbrio energético, tá? Que são as emoções. Eu abordo muito por esse lado também em meu trabalho, mas é sempre feita uma avaliação, tá? E são técnicas que você utiliza não sozinhas, nunca, tá? E sim associadas, sempre visando o equilíbrio emocional e físico ao mesmo tempo do paciente, tá? Mas é sempre feita uma avaliação anterior. Perfeito. Bom, nós vamos a um breve intervalo. Na sequência, no sexto bloco, nós vamos observar a aplicação de algumas técnicas. Nós voltamos já. Além de economia e qualidade em tudo que oferece, o Real Supermercados busca sempre estar perto de você. Com
aplicativo Real, você recebe dicas especiais. Baixe, é grátis. O Real conta também com um novo site. Você por dentro de tudo e, claro, conferindo as melhores ofertas. www.realsupermercados.com.br. E tem mais. Agora, para falar com qualquer uma de nossas 3 lojas, contamos com apenas um telefone. Ligue 3761-9000 e escolha a opção 1 para a loja do Riachuelo, opção 2 para a loja do Castelo ou opção 3 para a loja do Centro. Real, inovando sempre para facilitar o seu dia a dia. É Real Supermercados. Quem compra na Luanger tem garantia. Quem compra na Luanger faz economia. Tem cama, mesa, banho e confecções. Artigos para presentes com mais opções. Luanger Magazine é o lugar certo, venha comprovar. Na Luanger Magazine você encontra artigos para presentes, confecções, cama, mesa, banho com toda a qualidade. Venha pra cá. Luanger Magazine. Está com fome ou quer apenas relaxar? Não perca tempo e venha para a loja de conveniência do posto São Paulo 3. Conheça todas as nossas delícias, sempre fresquinhas e feitas na hora para você. Venha tomar um café e saborear um de nossos lanches e salgados. Após um dia exaustivo de trabalho, reúna seus amigos e venha curtir um happy hour. Ótimo ambiente e atendimento de primeira. Tudo para que você tenha momentos realmente tranquilos e especiais. Posto São Paulo, combustível de qualidade. Germano Moreira 742, fone 3761-2000. Doutor Oswaldo Escatena 749, fone 3761-4000. E Major José de Andrade 199, fone 3761-3000. São Paulo! A saúde é o bem mais precioso que nós temos. Por isso, cuide muito bem da sua saúde. Na Rede Multidrogas, além do carinho e atenção no atendimento, você encontra uma grande variedade de medicamentos com descontos e preços imbatíveis. Tem Neusaldina com 20 comprimidos por apenas R$ 14,90. Caixa com 30 comprimidos, R$ 21,90. Dorflex, caixa com 36 comprimidos, só R$ 13,90. Aproveite também os preços imperdíveis em inalador, vaporizador e umidificador. Tudo em até 6 vezes nos cartões Visa ou Master. Rede Multidrogas, com você pela saúde da nossa gente. Diz que entregas rápidas 3761-5241. De volta com o Educador Entrevista, nós estamos falando um pouquinho a respeito de técnicas que auxiliam aí no controle da dor, na companhia da Letícia e da Sandra aqui. Bom, nós temos agora um pouquinho de demonstração com a Sandra do outro lado do estúdio. Sandra, o que seria a ação que você está executando agora? Eu estou efetuando a palpação, que faz parte da avaliação, tá? Para encontro dos pontos gatilhos, tá? Que seriam os pontos que podem provocar dor em toda uma extensão muscular, tá? Então, a primeira coisa que a gente faz sempre é encontrar esses pontos para depois executar a técnica, tá? Perfeito. Nesse caso aí, há uma conversa constante com o paciente, né? Sim. De tentar Mas pelos próprios movimentos, assim, e pela contração muscular, você consegue também perceber onde é que o paciente tem mais dor, tá? Quando se pensa no conjunto muscular aí também, você tem a questão, né? Às vezes o ponto de dor é um, mas o de tensão é outro. Acontece isso? É sempre assim, tá? O reflexo da dor nem sempre é o ponto atingido, tá? Então, tipo, o paciente pode vir com queixa de um torcicolo, mas, na verdade, o ponto gatilho dele vai ser ao lado da escápula, como é o caso desse paciente aqui. Ele tem um nódulo na escápula e, com certeza, ele deve ter muita dor aqui na cervical, no externo, que é um músculo que sobe aqui para o pescoço. Tá? Então, nós vamos desarmar esse ponto gatilho que tem aqui ao lado da escápula. E pensando aí nesse conjunto da obra, né? Muitas vezes a pessoa chega com uma reclamação pontual, né? Estou com dor nesse ponto. Isso. Elas não estranham de você trabalhar outro ponto? Olha, eu sempre gosto de explicar muito sobre a técnica utilizada e o motivo, tá? Então, ela nunca vai sair com dúvida e também não vai sair com dor do meu consultório. Perfeito. E nesse caso específico aí, é um processo de avaliação, ainda não é o tratamento.
Aqui eu já estou usando um pouquinho da técnica do ponto gatilho, tá? Que nós vamos desarmar. Tipo, esse paciente veio com queixa de dor na cervical, mas na verdade o ponto gatilho dele é aqui, seria o Tiger Point, né? Que é o ponto que está provocando dor aqui nessa região. E pensando nisso, né? Toda ação aí tem uma causa, né? Você procura também descobrir, olha... Sempre, sempre. Até aqui pode ser má postura, pode ser aquilo que eu te falei sobre emoção em desequilíbrio, pode ser por esforço repetitivo. As causas são infinitas, na verdade, viu? Até para que a pessoa procure mudar aí os hábitos para evitar o problema. Muito importante, porque senão vai ser só paliativo e bem momentâneo mesmo, tá? Com retorno da dor em poucas horas. Então, o importante também é corrigir aquilo que está provocando a dor. Perfeito. E isso é resolvido em quantas sessões? Qual é o perfil aí para um tratamento nesse caso? Olha, só com avaliação mesmo, Luciana, aí é impossível eu dizer para você. Geralmente, com uma sessão já existe um alívio muito grande da dor. Perfeito. A pessoa já sai bem melhor. E Letícia, muitas vezes tem essa questão da pessoa não fazer muito a lição de casa, né? Vai lá, avalia, aí depois em casa continua fazendo tudo errado de novo, né? E aí culpa o massoterapeuta ou culpa o fisioterapeuta de que não está tendo resultado, mas também porque não entende que o tratamento não é só nesse momento, o tratamento também tem que seguir em casa. Isso acontece muito. A Sandra, ela trabalha mais com as terapias manuais. Eu, como eu coloco o exercício no meu tratamento, eu sempre peço para o pessoal ou procurar ela quando precisa de um atendimento mais prolongado na terapia manual e para eles estarem fazendo em casa. Eu trabalho com a técnica do Pilates e uso essas técnicas manuais no fim da sessão para alívio de dor, porque como fisioterapeuta, o meu Pilates ele é bem terapêutico. Então, eu procuro estar falando para os pacientes, ensino os alongamentos, ensino os exercícios e peço para eles fazerem em casa. Por exemplo, flexibilidade. Uma pessoa que vai comigo 2 vezes por semana, ela está trabalhando isso 2 horas da semana dela. E a flexibilidade, tem estudos que mostram que a partir de 24 horas você começa a perder. Então, eu preciso ter assim, um alongamento que eu falo para os pacientes de manutenção. Você ganha flexibilidade comigo e faz a manutenção em casa. Precisa ter esse conciliamento, sim. Sandra, o que você vai demonstrar agora? Agora nós vamos mostrar, depois de ter feito mais ou menos uma anestesia, né, do ponto gatilho, nós vamos entrar agora com a técnica de liberação miofacial, tá? Que seria uma técnica para liberar realmente a musculatura, tá? Para que o paciente comece a sentir o alívio da dor, tá? Só limpar aqui um pouquinho. Se puder fechar a câmera aqui um pouquinho. Então, no bloco anterior você trabalhou pontualmente a questão focal aí. Agora você está trabalhando o conjunto dos músculos, é isso? Isso. E eu peguei só um lado das costas, mesmo porque a gente não tem muito tempo para demonstrar. Mas o certo seria pegar todas as costas, tá? Toda a região. Mas nós vamos fazer bem localizado aqui, só para conhecimento mesmo. Isso aqui é uma liberação miofacial. Posterior a essa técnica, o paciente passa a ter um alívio assim muito grande das dores, tá? Você vê que ele tem a musculatura assim bem aderida, bem tensa. Então, seriam necessárias algumas sessões para ele se sentir bem melhor. Nota que onde foi massageado já, você consegue pegar, e aqui não. Aqui está bem mais tenso, tá? Aqui já está bem mais solto. E, de fato, se nota isso, né? O quanto muitas vezes o músculo fica extremamente contraído, né? É visível. Exatamente, isso. E na maior parte das vezes é o descontrole emocional mesmo, tá? As pessoas jogam atenção para a postura, para a musculatura. Isso.
A Virgínia perguntando, né, se cada sessão tem a mesma duração ou não, vai depender da pessoa. Não, sempre a mesma duração, tá? Às vezes, podendo até se distender um pouquinho mais, dependendo do estado do paciente, se estiver com muita dor. Mas, geralmente, são 60 minutos de sessão, tá? A gente consegue utilizar todas as técnicas para o alívio da dor. Nota que aqui nós já temos quase uma liberação total da parte afetada. O paciente começa a sentir um alívio. A Alessandra perguntando se você usa algum produto também junto para auxiliar no processo. Somente para deslizamento, tá? Nenhum outro tipo de produto que contenha substâncias assim para auxiliar na dor, coisa assim. Só para deslizamento mesmo. No caso aqui eu até retirei porque senão você não consegue nem pegar direito, né? E Letícia, você coloca essa questão, né? Muitas vezes as pessoas fogem da físio, né, porque o exercício acaba gerando dor em alguns momentos, né, e tem que ser assim para alguma correção, para alguma adaptação. Então, utilizar conjuntamente as técnicas, às vezes tem essa ação benéfica aí, né? Olha, tem um momentinho de dor lá, mas depois vem um alívio. Isso, exatamente. Pronto. Acontece assim, inicialmente, por exemplo, você pega um paciente sedentário, então mesmo um exercício muito leve vai provocar dor. Eu sempre aviso, pode ficar dolorido, abdômen, quadríceps, regiões que a gente trabalha mais, depende da lesão que o paciente tiver. Então, para esse tipo de dor, eu peço para a pessoa tentar dar uma acostumada, porque se ela sempre visar tirar a dor do exercício, ela sempre vai sentir. Mas essas técnicas ajudam, porque elas são técnicas que vão relaxar a musculatura. Por estar relaxando, você tira essa tensão de, tá doendo porque eu trabalhei peitoral e aí eu tô contraindo mais por causa do exercício. Auxilia sim, o ideal é estar sempre associando essas técnicas. Sandra, a gente vai ver um pouquinho agora de mais uma técnica, né? Que eu queria que você explicasse o funcionamento pra gente. Isso. Agora eu vou demonstrar para vocês a ventosoterapia, que virou a estrelinha do momento, né? Por conta das Olimpíadas, o Michael Phelps usava muito, né? Então, ela ficou bem conhecida, mas, na verdade, é uma técnica milenar, tá? Eu vou fazer a massagem com a ventosa e, em seguida, eu vou fazer também a ventosa fixa. As duas visam melhorar a circulação local e, com isso, retirar a dor também, tá? A ventosa é esse potinho de vidro aí? Isso. Essa seria com fogo, que a gente vai fazer uma massagem. Pôr um pouquinho mais de pressão aqui. Então aí o que acontece? Você coloca fogo dentro da estrutura. Para que retire todo o oxigênio. Vai criar um vácuo e com isso nós vamos ter uma melhora da circulação do local da dor, tá? Provocando aqui uma hiperemia. A liberação também do cérebro de mais endorfinas, serotonina. Isso ajuda muito na melhora da dor local. E se a gente fizer uma abordagem holística, nós vamos retirar aqui uma energia perversa e a devolução do Ti positivo do nosso corpo, né? E a sensação aí nesse caso é o quê, né? De sucção mesmo. Isso, uma sensação de sucção. Não provoca dor, tá? Vai provocar um vermelhidão aqui, às vezes até pode provocar um escurecimento da pele. Os chineses atribuem isso à retirada da energia perversa, tá? Mas isso daqui em 2, 3 dias desaparece também sem a necessidade de aplicação de nenhum produto, tá? Mas é porque, na verdade, você estimulou a circulação nesse local. Isso. E muitas vezes é isso, né? A questão
da dor aí, a musculatura trava, inclusive não deixa a circulação ocorrer. Exatamente. Aumenta a quantidade de ácido lático no local aqui. Então dá a sensação de queimação, de dor, podendo até pegar braço, pescoço. Agora nós vamos fazer uma outra técnica, que é essa daqui que virou a estrelinha do momento, né? Essa daqui não é para deslizar. Essa daqui nós vamos estar utilizando pontos de acupuntura, que nós temos aqui no meridiano da bexiga, que percorre ao lado da coluna. Também visando o equilíbrio energético e retirada da dor. Perfeito. Essas ventosas aí já são fixas. Específicas, aí você só tira o ar com a ajuda do aparelho. Isso, aparelhinho. Não usa fogo, então não é aquecida como a outra, né? Não. Aquela ali seria mais para massagear o local mesmo. Essa daqui fica fixa, tá? Essa a gente deixa de 10 a 15 minutos, dependendo do caso. E aí, quando retira, o paciente já sente um alívio muito grande. Tem alguma contraindicação? Tem sim. Várias. Mas Por isso que é importante fazer sempre uma avaliação, fazer uma fichinha de anamnese com o paciente. Que tipo de paciente que não pode usar a técnica? Lesões na pele, pessoas portadoras de doenças cardiovasculares muito graves. Enfim, tem uma infinidade de contraindicações, como tem indicações também, tem as contra. Perfeito. A Miriam perguntando aqui se grávidas podem usar a técnica. Dependendo do local, sim, tá? Então, aqui elas vão permanecer por mais ou menos 10 ou 15 minutos, tá? Aí, em seguida, nós vamos retirar, vai ficar uma marquinha, nada que depois de 2 dias, 3, não desapareça. São indolores, tá? Muito pelo contrário, ela provoca um bem-estar muito grande. E nesse processo aí é o que a gente está dizendo, né? A vermelha ganha cor porque está aumentando a circulação no local. Isso. É essa a intenção, tá? Perfeito. E quanto tempo já você pratica a técnica, Sandra? Há 15 anos, tá? Mas é uma técnica milenar. Os chineses, né, foram os primeiros a utilizarem, mas existem também relatos, no Egito era muito utilizado, mas os orientais são os maiores adeptos da técnica. O Cláudio questionando aqui, né? Com que frequência as pessoas podem utilizar? Olha, não existe limite não, tá? Geralmente eu faço na clínica 1 vez por semana, 2 vezes por semana. Tudo vai depender da queixa do paciente, tá? Mas não existe contraindicação para quantidade de tempo, não. E como nós falamos, vai depender da rotina da pessoa, né? Isso, também. Utiliza, para a prática esportiva, enfim, qual situação que a pessoa está utilizando a técnica? A gente tem um tempo mínimo, assim, que eu diria que é para a recuperação do organismo, tá? Então, eu estou estimulando aqui a volta da circulação local. Se eu utilizar amanhã novamente no mesmo ponto, eu corro risco também de provocar uma lesão no local, tá? Uma bolha de sangue, uma coisa assim. Então, para evitar esse tipo de situação, a gente sempre vai avaliando. Olha, você observa a sua melhora, daqui 3 dias a gente faz uma outra sessão, ou 4, 5, mas como a pessoa sempre tem uma melhora dos sintomas, dá para a gente jogar, às vezes, um pouquinho maior o tempo de reaplicação, tá? Perfeito. Pensando também aí a questão da prática e da rotina, né? Quando é feita a avaliação, você também já tem esse perfil, né? De que técnicas a pessoa vai precisar e com que frequência. Sim, isso aí a gente acaba adquirindo com a experiência na profissão mesmo, tá? E como são sempre os mesmos clientes, você acaba sabendo até que tipo de dor ele vai ter, sabe? Mas ele apareceu na clínica já com uma queixa, eu já tenho em mente o que eu tenho que fazer para alívio da dor. Sempre deixando muito claro que a nossa intenção é proporcionar uma melhora na qualidade de vida. Mas isso não dispensa um tratamento médico, tá, gente? Em casos de doenças crônicas, né? Existem diversas indicações para a ventosa, para outras técnicas também,
Mas o importante é sempre o diagnóstico do problema, tá? E isso só pode ser feito por um médico. Perfeito. E quanto à questão do aparato, do equipamento, isso a pessoa não pode fazer aplicações em casa, né? A pergunta do Rogério. Isso, acho importante deixar claro também, tá? Por quê? Porque a gente tem que ter conhecimento dos pontos a serem utilizadas as técnicas. Tá? Então, é muito importante isso. Não apliquem em casa, principalmente aquela primeira técnica da ventosa que eu fiz, que é com fogo, que pode provocar queimadura. Tá? Isso exige um pouquinho de treinamento. Tá? Eu peço encarecidamente que não se aventurem a fazer em casa. Tá? Não é simples, mas não é tão assim, né? Sempre tomar bastante cuidado. Podemos ver a retirada, então? Sim. Vamos lá? Após a retirada, nós sempre fazemos também uma massagem, tá? Para que a circulação seja espalhada aqui, né? Nota que ficou algumas bolinhas, algumas marcas aí, mas isso é normal, tá? A pressão colocada aqui também é o profissional que vai avaliar, tá? Dependendo aí da pele do paciente, da dor que ele sente, nós vamos utilizar um tipo de pressão. Perfeito. E de fato acaba sendo uma ação aí dentro do tratamento que com a rotina o organismo também vai se acostumando mais e mais à técnica. Sim, ele vai acostumando, o corpo fica mais relaxado e dificilmente ele vai voltar a ter dor. Em alguns casos, a gente pode fazer até só a massagem relaxante, que o paciente vai se sentir tão bem quanto, não sendo necessário umas técnicas, assim, que eu diria, tão agressivas, né? Mas que, na verdade, não são. E porque, de fato, tem essa questão mesmo da adaptação do organismo, né? Isso. O importante é dar sequência ao tratamento, né? O Igor perguntando, né, se as ventosas podem ser empregadas só nas costas ou também em braços, pernas, etc. Não, podem sim, em outros lugares também, tá? Sempre tomando cuidado de observar a situação da pele do paciente, se não tem ferimento, que tipo de lesão você vai estar utilizando essa técnica, tá? Sempre tomando cuidado, tá, gente? Não é uma coisa assim perigosa, mas é complicado, né? Você sair usando indiscriminadamente, assim, sem conhecimento, tá? Bom, basicamente é isso. Giovana perguntando se uma pessoa que tem tatuagem pode fazer a técnica. Pode, sem problema algum. Perfeito. Tá? Não é contraindicado nesse caso. Perfeito. Letícia, para quem quiser saber mais a respeito dos procedimentos, vocês têm uma rede social, tem um contato? Olha, nós temos o contato da clínica, onde nós trabalhamos, que é o Espaço Equilíbrio, fica na Praça Nossa Senhora Aparecida, número 94, a pracinha do campo, né, que o pessoal conhece mais assim. E, inclusive, nós vamos estar ministrando um curso sobre esses recursos no mês que vem, só que para esse curso não tem mais vagas. Então, se o pessoal tiver interesse, procure a gente, estaremos falando melhor sobre isso. Perfeito. E nós falávamos, né, do uso da questão fisioterapia, e a convergência dessas técnicas, é bem interessante porque exatamente vai de encontro a um leque maior de possibilidades, né? A gente está falando de uma visão mais holística, quanto mais possibilidades de tratamento você tiver, mais interessante. Isso, exatamente. Por isso a gente sempre fala para estar acompanhando também com o médico. Então, igual a Sandra falou, não deixar o tratamento médico de lado e associar as técnicas. Então, a massoterapia, as técnicas manuais, buscar fazer exercício, atividade física, para não impedir de ter a melhora como um todo. Então, se o problema é postural, buscar tratar a postura também. Se o problema é mais psicossomático, talvez a pessoa precise de um profissional como psiquiatra, psicólogo. Então, está sempre fazendo assim, um tratamento multidisciplinar. Encontrando a causa, é lógico que o resultado vai ser muito melhor se a pessoa investir no tratamento da causa. Isso mesmo. É ideal estar tratando como um todo. Fica no paliativo aí, né? Sandra, pensando muito nessa questão de
desenvolver o trabalho cada vez mais próximo ao paciente. A gente falava disso anteriormente com a Letícia, né? Muitas vezes a pessoa não faz o seu dever de casa, Isso. né? E aí acaba tentando, muitas vezes, falar assim, não está funcionando, não é a técnica. Isso é mais comum do que a gente imagina. Na verdade, o paciente ele tenta sempre ludibriar o profissional, né? Mas a gente percebe quando a pessoa realmente faz a lição de casa, sabe? E é importante, né, ter consciência, porque senão também o seu trabalho não tem resultado, você não vê um resultado tão eficiente, e para o paciente é o maior prejudicado, né? Se ele fizer, assim, um complemento em casa, o resultado é muito melhor para ele também, né? Mas na maioria dos casos, infelizmente, o brasileiro ele é muito acomodado. Ele é muito acomodado, indisciplinado, mas tem sim aquele paciente que, assim, eu diria que dá até gosto de você trabalhar com ele, que ele colabora bastante, tá? Sem dúvida. Sandra, eu quero agradecer a presença e parabenizar pelo trabalho e pelas técnicas apresentadas. Você pela oportunidade que nos deu, né, de estar transmitindo aí um pouquinho do nosso conhecimento, né, e do nosso trabalho. Letícia, obrigado pela participação com a gente e por partilhar um pouquinho com o nosso público. Muito obrigada. Bom, o programa de hoje vai ficando por aqui. Lembramos que às 18h30 tem Cidade na TV. Nós ficamos agora com a programação da TV Brasil e voltamos amanhã, como sempre, logo após o Fique Sabendo, com mais um Educador Entrevista.